Olá, amigos seguidores do canal Sim do Sul da América. Buenas noites a todos. Como estão? Espero que todos estejam bem, que vai passar um bom dia de hoje, um dia maravilhoso de sábado. Ligamos ao vídeo da noite de hoje, onde espero que todos tenham uma noite maravilhosa também. E com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Ligamos em la noite, hoje é dia 18 de julho de 2026, ao 18º dia de mês 7 de 2026, sábado la noite. Bueno, donde hablaremos e haciendo uma edição especial novamente para os amigos de América Central. Por hoje houve solamente 3 sismos de la mañana de hoy de sábado hasta início de la noche de hoy de sábado, 3 sismos em Sudamérica solamente. Bueno, vamos iniciar com o sismo que se passou em Equador, 3.8 na escala Richter, a solamente 89 km de profundidade, a las 10:26 da manhã de hoje. Equador 3.8 barra intensidade, cerca da Terra, sentindo leve e pequeno movimento. Depois Chile 3.7 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, a las 11:31 da manhã. Chile 3.7, cerca da Terra 10 km de profundidade, sentindo leve e pequeno movimento. E finalizando a parte de Sudamérica, Peru 3.7 também, solamente 35 km de profundidade, às 4:54 da tarde de hoje. Peru 3.7 barra intensidade, sentindo leve e pequeno movimento, pois foi cerca da Terra 35 km de profundidade. Tá bem, amigos seguidores de Sudamérica? Por hoje houve poucos sismos, 3 sismos de la manhã esta noite, e vamos então a a edição especial, onde hablaremos de los sismos que se passaram para os amigos vizinhos de América Central. Bueno, vamos iniciar com o sismo que se passou em Guatemala. Guatemala houve um sismo de 4.1 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, às 6:37 da noite de ayer. Guatemala 4.1 sentiu mover-se, houve um movimento em Guatemala, pois foi cerca da Terra. Depois, novamente, Guatemala 3.5 na escala Richter, a 5 km de profundidade, às 7:34 da noite de ayer. 3.5 sentindo leve e pequeno movimento, pois foi cerca da Terra. E de 4.1 no que hablamos antes, foi em la fronteira com México, tá bem? Seguindo, Guatemala 4.1 na escala Richter a 10 km de profundidade, às 8:54 da noite de ayer. Fronteira com México também, 4.1, solamente 10 km, sentiu mover-se novamente em Guatemala. Novamente, Guatemala 4.1 na escala Richter, solamente 10 km de profundidade novamente, às 11:46 da noite de ayer, la fronteira de México também. Depois, seguindo Guatemala 4.0 na escala Richter, a 10 km de profundidade, às 11:58 da noite de ayer. Também fronteira com México. Sentiu mover-se Guatemala. Sigue temblando muitas réplicas em Guatemala. Vai vir algo de mais grande magnitude em Guatemala. Seguindo Guatemala 3.5 na escala Richter, a 1 km de profundidade, cerca da Terra, 3.5, Guatemala sentiu leve movimento com este sismo, que se passou a 1:54 da madrugada de hoje, de dia sábado. Novamente, Guatemala temblou, sentiu movimento a 4.3 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade. Às 4:08 da manhã de hoje, fronteira com México também. Seguindo, Guatemala 4.4 na escala Richter, a solamente 25 km de profundidade, às 4:28 da madrugada. 4.4 sentiu mover bastante, muito Guatemala, pois foi cerca da Terra. Novamente, Guatemala 4.12 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, às 4:32 da madrugada. 4.2 sentiu movimento, pois foi cerca da Terra em Guatemala. Muitas réplicas em Guatemala, seguindo Guatemala 4.1 na escala Richter, a solamente 21 km de profundidade, às
4:56 de la madrugada. Guatemala 4.1 sentiu movimento. Novamente Guatemala 4.12 na escala Richter, solamente 10 km de profundidade. A las 5:30 de la madrugada. 4.12, cerca de la terra, 10 km, Guatemala sentiu movimento, fronteira com México. Depois, Guatemala 3.8 na escala Richter, a 15 km de profundidade, a las 6:42 de la manhã de hoje. Guatemala 3.8 sentiu mover-se, pois foi cerca de la terra. Novamente, Guatemala 4.0 na escala Richter, a 22 km de profundidade, a las 9:38 de la manhã de hoje. Guatemala 4.0 novamente sentiu movimento. Guatemala. E depois seguindo, Nicarágua 3.8 na escala Richter a 104 km de profundidade, às 10:10 da manhã, Nicarágua 3.8 sentindo pequeno leve movimento, pois foi lejos da terra. Novamente Guatemala 4.12 na escala Richter, solamente 10 km de profundidade, às 12:17 da tarde de hoje. Fronteira com México, Guatemala 4.2. Estas fronteiras de Guatemala com México estão se passando por muitas réplicas que sigue tendo em México depois do forte sismo que se passou de 7.3 esta semana em México. E de 6.0 também houve um sismo em México de grande magnitude. Bueno, seguindo El Salvador, 3.4 na escala Richter, a 60 km de profundidade, às 5:26 da tarde de hoje. El Salvador 3.4, cerca da terra, baixa intensidade, leve movimento em El Salvador. Depois, finalizando o vídeo de la parte de América Central, vamos falar de Costa Rica, 4.1 na escala Richter, solamente 3 km de profundidade, às 5:31 da tarde de hoje. Costa Rica 4.1, cerca de la terra, 3 km de profundidade, sentindo o movimento com este sismo, tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos WhatsApp, tá bem? Amanhã, pela manhã, regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hasta final da noite de hoje, de sábado, em la madrugada de domingo, e pela manhã, dia domingo, hasta o momento do vídeo, tá bem? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e uma noite maravilhosa de sábado, tá bem? Tenham todos uma boa noite e hasta amanhã. Tchau, tchau.